Você já passou por um posto de pesagem umas 100 vezes. Você nunca parou e, a menos que dirija um caminhão, provavelmente presumiu que era apenas uma balança. O caminhão chega, aparece uma placa. Ou é legal ou não é. Simples. Feito? Mas eis a questão: essa suposição ignora quase tudo o que realmente acontece lá. Porque alguns caminhões recebem sinal verde e nem sequer reduzem a velocidade. Por que um caminhão totalmente licenciado e com permissão válida ainda seria multado? Como uma estrada sabe que está sendo destruída antes mesmo de aparecerem rachaduras? E por que o cara atrás da mesa se importa com qual eixo está pesado e não apenas se o caminhão inteiro está pesado? Um posto de pesagem não é realmente uma checagem de peso. É um teste de resistência para a própria estrada. O número que importa não é o peso total do caminhão, mas sim quanto peso está pressionando cada eixo individualmente. As 80 mil libras distribuídas por 18 rodas e 5 eixos têm um impacto completamente diferente no asfalto do que 80 mil libras apoiadas em apenas 4 pontos de contato. Pense assim: se alguém pisa no seu pé com o salto, dói muito mais do que se pisar com o pé inteiro, mesmo que pese exatamente o mesmo. A estrada funciona do mesmo jeito, ela não se importa com o que está dentro da caixa. Ela só sente a pegada. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Eles acham que a licença cobre isso. O caminhão possui licença, foi registrado para transporte pesado, a empresa pagou as taxas. Então, por que existe um ponto de controle? Essa linha de raciocínio faz sentido à primeira vista, mas ignora uma lacuna crucial. Uma licença indica o que um caminhão está autorizado a transportar. Uma balança rodoviária verifica o que está realmente transportando neste momento, hoje, nesta viagem específica, carregado exatamente como está neste instante. Essas duas coisas não são a mesma coisa. A carga se desloca durante o transporte. A carga se acomoda após 300 quilômetros de vibração em uma rodovia interestadual irregular. Bobinas de aço rolam ligeiramente. Paletes de água engarrafada são comprimidos de forma irregular. Um caminhão que saiu do armazém perfeitamente balanceado pode chegar à fronteira de um estado com um eixo carregando vários milhares de quilos a mais do que deveria. A licença não foi alterada. A física, sim. E esse é exatamente o objetivo da escala: captar a diferença entre o que foi planejado e o que de fato aconteceu. Mas é aqui que a coisa fica louca. O motivo de tudo isso importar se resume a uma fórmula que engenheiros de pavimentação usam há décadas. E uma vez que você entende isso, todo o sistema faz sentido. Ela se chama Lei da Quarta Potência. O dano à estrada não aumenta de forma linear com o peso do eixo. Ele aumenta com a quarta potência do peso do eixo. Isso significa que, se você dobrar a carga em um único eixo, você não dobra o dano à estrada. Você o multiplica por 16. Isso não é um erro de arredondamento. 16 vezes mais dano com o dobro da carga. Essa é a diferença entre um leve toque no concreto e uma marretada. Agora, aplique isso a algo mais realista. Um caminhão rodando apenas 10% acima do limite legal de peso por eixo, não o dobro, apenas 10%, causa aproximadamente o mesmo desgaste no pavimento que 65 caminhões totalmente dentro da lei juntos. Um eixo sobrecarregado, dano equivalente a 65 caminhões. É por isso que os estados se importam tanto. É por isso que a multa por excesso de peso no eixo é alta, mesmo na primeira infração. A balança rodoviária não está pegando criminosos. Ela está protegendo uma rede rodoviária de trilhões de dólares usando uma matemática na qual quase ninguém que dirige por ali vai pensar. Agora, as pessoas costumam confundir balanças rodoviárias com postos de controle de entrada, mas eles têm propósitos realmente diferentes. Uma balança rodoviária é administrada pelo Departamento Estadual de Transportes. Sua função é proteger as estradas, verificar o peso dos eixos, a distribuição da carga e a segurança básica do veículo. Um posto de entrada está conectado ao governo federal e abrange um escopo muito mais amplo. Credenciais do motorista, autorização de operação, manifestos de carga, permissões do veículo e, às vezes, inspeções que não têm nada a ver com peso. Um diz respeito ao que o caminhão está fazendo com a estrada. O outro trata de saber se o caminhão e o motorista têm o direito legal de operar. Você provavelmente pensa que a luz verde que alguns caminhões recebem é só uma via rápida para os habituais, mas é mais interessante do que isso. Na verdade, esse sinal verde vem de um sistema chamado Pre-Pass. Antes mesmo de o caminhão chegar à estação, um pequeno transponder na cabine se comunica sem fio com um banco de dados que já revisou o histórico de peso, o registro de segurança e o cadastro do caminhão.
Se estiver tudo certo, a luz verde acende automaticamente enquanto o caminhão ainda está em velocidade de rodovia. Ele nunca precisa parar. Ele nunca para. Ele já tinha sido liberado digitalmente de forma invisível, antes mesmo de ver o prédio da balança. Esse sistema é muito mais novo do que o problema que ele resolve. Na história do transporte rodoviário, não se padronizava essa verificação. Antes de 1930, não havia postos de pesagem no país. Os estados tinham limites de peso distintos. Um caminhão perfeitamente legal em Ohio podia estar infringindo a lei no momento em que suas rodas dianteiras cruzassem para a Pensilvânia. As empresas de transporte rodoviário nas décadas de 1920 e 1930 não lidavam apenas com regras de peso. Elas lidavam com 48 conjuntos completamente diferentes de regras de peso, sem qualquer coordenação entre eles. E quando os estados começaram a tentar impor limites de peso nas estradas no início dos anos 19 e 20, eles não tinham equipamentos especializados. Eles usavam qualquer balança que estivesse disponível. Vários estados enviavam inspetores às estradas com balanças portáteis de silos de grãos e usinas de algodão. O mesmo equipamento de ferro fundido usado para pesar sacas de trigo era levado ao acostamento e utilizado como ferramenta de fiscalização. A Califórnia inaugurou as primeiras balanças fixas permanentes na década de 1930, e outros estados foram seguindo lentamente. Mas só em 1974 o governo federal finalmente estabeleceu um limite nacional único de peso de 80 mil libras. Por cerca de 50 anos antes disso, as empresas de transporte rodoviário empregavam planejadores de rotas cujo trabalho inteiro era conduzir caminhões por um labirinto de regras estaduais conflitantes, descobrindo quais estradas, quais fronteiras, quais dias permitiam quais cargas. E aquele padrão federal de 80 mil libras não foi resultado de um cálculo de engenharia. Foi um compromisso político negociado entre lobistas da indústria de transporte rodoviário e engenheiros de estradas que não conseguiam chegar a um acordo total. Alguns países hoje possuem corredores de carga especialmente construídos, com limites legais quase o dobro desse valor, projetados desde o início para suportar esse peso. Depois que você sabe de tudo isso, começa a enxergar em todo lugar. Naquele buraco que você encontrou na velha rodovia estadual, há uma grande chance de ele ter começado como uma fissura fina sob um eixo desregulado anos atrás, muito antes de você sequer perceber. Aquela ponte com a pequena placa amarela de limite de peso, que sempre pareceu aleatória, tem um limite legal menor do que a estrada que leva até ela, e os caminhoneiros precisam planejar rotas alternativas antes mesmo de saírem do depósito. O hortifruti do mercado está mais caro porque um motorista foi multado em uma balança longe daqui e o custo chegou à prateleira via distribuidor. Aquele caminhão que reduziu ao entrar no posto de descanso não estava sendo cauteloso. Ele foi sinalizado pelo Prepass para uma nova pesagem e precisou sair da estrada. As faixas para caminhões em uma rodovia são feitas com concreto mais espesso do que as faixas para carros ao lado delas. Não por acaso, mas porque os engenheiros projetaram a estrada sabendo exatamente o quanto cada faixa suportaria de desgaste ao longo de sua vida útil. As placas de sinalização que você vê em estradas rurais toda a primavera não são sobre lama ou gelo. São restrições sazonais de peso porque, quando o solo congelado descongela, ele perde resistência estrutural e a estrada acima dele não consegue suportar a mesma carga que suportava em janeiro. Um caminhão que está dentro da lei no inverno pode estar ilegal na mesma estrada em abril. Aquele caminhão de madeira curto com um eixo extra estranho perto da traseira não é uma peculiaridade de design, é uma configuração de eixo dividido feita especificamente para distribuir a carga em mais pontos de contato e manter cada eixo individual dentro do limite legal. O conhecimento de embarque que o motorista mantém na cabine não é apenas um recibo de envio, é uma prova certificada do peso na origem, que se torna um documento legal no momento em que algo dá errado. Quando uma ponte cede sob um veículo comercial, os investigadores consultam os registros da última balança pela qual aquele caminhão passou. A Amazon agora opera certas rotas de entrega com duas vans menores em vez de um veículo grande porque a opção maior ultrapassaria os limites estaduais de peso bruto em determinadas classificações de estrada, e um motorhome novinho em folha rodando confiante pela rodovia pode legalmente ser obrigado a parar em uma balança em alguns estados. A maioria dos proprietários de motorhome não faz a menor ideia de que isso se aplica a eles. Mas aqui está o verdadeiro dilema. As balanças de pesagem atrasam o processo e esse custo é real. Uma parada de 20 minutos parece pouca coisa até você multiplicar isso por dezenas de milhares de caminhões comerciais todos os dias em cada grande corredor de frete do país.
Isso representa um impacto mensurável na cadeia de suprimentos e, consequentemente, no preço de quase tudo que é transportado por rodovia. A fiscalização também é desigual. Estados rurais com orçamentos mais apertados às vezes operam as balanças em meio período, fecham durante horários de menor movimento ou as desativam sazonalmente quando falta pessoal. O sistema tem falhas, mas é essa parte que todo mundo ignora. A modernização não está acontecendo no prédio da estação. Ela está acontecendo debaixo da própria estrada. Sensores chamados sistemas de pesagem em movimento já estão enterrados no asfalto das rodovias em dezenas de estados. Eles leem as cargas dos eixos em plena velocidade de rodovia a 100 km por hora, sem desacelerar, sem parar, sem atraso. Sim, o Prepass faz a pré-liberação de forma wireless para milhões de viagens todos os anos. A próxima fase são os sistemas telemáticos de caminhões conectados à IA, que sinalizam um problema de distribuição de carga enquanto o caminhão ainda está encostado na doca de carregamento, antes mesmo de entrar em uma via pública. A estação de pesagem física, o prédio, o agente, a faixa de desvio, está silenciosamente se tornando a opção de contingência. A verdadeira checagem já está acontecendo em algum lugar invisível. Aquele recuo de concreto que você ignorou a vida inteira ao dirigir é um dos motivos pelos quais a estrada em que você está não desmoronou. O caminhão que passou direto com o sinal verde não estava burlando o sistema. A própria estrada já o verificou. E falando em coisas escondidas à vista sob seus pés, por que essa mesma rodovia tem aqueles cortes finos feitos a cada algumas dezenas de metros? Essas não são marcas deixadas por equipamentos de construção. Elas são o motivo pelo qual a estrada não se deformou formando uma onda. Isso é o próximo assunto.